Pode falar, Léo. E eu ia perguntar assim, hoje, com a cabeça que você tem, aos 32 anos, qual o recado que você passa para um garoto da base que sobe no profissional, não só do Flamengo, mas em qualquer outro time do Além Brasil? de escutar os pais, independente dos pais ser certo ou errado, porque existem, eu convivi com alguns, existem os que ajudam, os que atrapalham. Mas acho que é sempre eles procurarem estar sabendo de tudo. Lógico que o empresário tem seus interesses, lógico que tem empresários bons e empresários ruins, não são todos. Não são todos, não estou aqui para criticar nem ser hipócrita que são todos, mas tem os bons e tem os ruins. Mas que eles procuram sempre saber de tudo, e sempre ler e estar atento a tudo. Sempre estar ali procurando saber de todas as formas o que está acontecendo. Sendo bom ou sendo ruim, porque a gente muito está preparado para... Eu até falo isso um pouco com meus filhos, que a gente às vezes é muito preparado para falar a verdade para os outros. E na hora de escutar, a gente não sabe escutar as críticas de uma forma que seja construtiva. Mas tudo depende da forma que a gente fala. Então, o conselho que eu dou é sempre estar ali, sempre, além de aquele ditado que sempre escutar pai e mãe, mas sempre treinar e tudo. E estar sempre procurando saber de tudo que está acontecendo, quanto das partes dos pais, quanto das partes do empresário ou de quem ajuda. Porque, no final, o maior prejudicado é você. Sendo pro lado bom ou pro lado ruim, você... é o principal alvo da situação. Então, se você for bem, desempenhar bem, vai todo mundo ganhar. Se você for mal, tudo. E quem perde no final de tudo é sempre o jogador. Quem perde a maior parte é o jogador. Na hora que está lá jogando, quem é xingado é o jogador. Quem é aplaudido é o jogador. É o empresário? Não. É a mãe ou o pai? Não. Com todo respeito, com tudo que sofreu. Cada um com a sua história. Mas não é. Então, é isso que eu procuro. Sempre estar escutando e estar ali entendendo. Eu acho que é um desses conselhos que eu dou para a meninada de hoje e tudo. Apesar que tem outros jogadores com muito mais experiência, mais vivido de Europa e tudo do que eu. Mas sempre estar por dentro de tudo, que eu acho que isso é importante. Estar sempre olhando para ele não se prejudicar e não cometer erros como eu cometi, como outros jogadores de futebol cometeram, para não seguir a vida mais longa ou de uma certa forma melhor do que todo mundo esperava de você. Eu queria colocar aqui uma situação assim, passando do lado de torcedor. Isso é legal, né? A gente tá aqui e o time precisa ser imparcial, não dizer o time Imparcial. e tal. Porque assim, havia uma expectativa, a gente falou, pô, a gente ganhou a Copa do Brasil, então, pô, ano que vem a gente vai ter, e ainda tinha um lance que o Flamengo tava para perder o Elias, né? Aquela discussão de, vai conseguir contratar em definitivo ou não. Então a gente pensava o seguinte, pô, mas a gente tem o Luiz Antônio ali no meio campo que vai segurar pra gente ali, vai, né? O Hernani, aí o Flamengo tava contratando o Everton Cardoso, né? Então a gente falou, pô, vamos montar um time razoável pro ano que vem. Então havia uma expectativa muito grande dos torcedores em cima de você, né? Por tudo que você fez em 2013, né? Já vinha fazendo desde 2011, né? Então aí tu teve a lesão que acabou prejudicando e tal. E aí quando saiu a notícia, assim, foi um negócio que eu falei assim... Porque, eu falei, pô, o cara tá lá dentro. Foi uma coisa anormal, né, de porque, acontecer, tipo assim, porque ninguém esperava, depois esperava. de tudo que aconteceu e tudo, ninguém esperava realmente. Foi uma coisa diferente de tudo que é normal no futebol. Então, eu entendo um pouco do torcedor, por isso que eu não fico chateado nem bravo com ninguém. É lógico que a gente sabe o cara que fala com a maldade e o cara que fala que é entendedor. Mas por isso que eu digo que eu não fico chateado. Já falei, já pedi desculpa, já fiz um monte de coisa pra torcida. Lógico, tem uns que guardam, outros não. Mas isso é normal. Mas eu acho que na maioria em si, eu acho que todo mundo entendeu e não foi assim uma coisa tão extraordinária assim do jeito que as pessoas julgam, que a gente não possa errar e consertar no futuro. É porque o torcedor, na verdade, assim, lógico, pô, eu lembro na época, até as redes sociais não eram como são hoje, né, o próprio Twitter, mas houve ali, o pessoal já foi logo, né, xingar e tal, mas é porque é aquela coisa assim, pô, o Luiz Antônio, cara, tinha tudo pra entregar mais pra gente, porque tava criando aquela conexão. É o que eu falo, até a final... Se tu parar para raciocinar, até a final eu não era um jogador que se destacava. Eu era um jogador regular. Sim.
se destacava era o Elias, que já tinha jogado no eles eram Corinthians, o protagonista, o Hernani, o Paulinho, assim. o André Santos, tinha o Léo, que já tinha uma história. Então, eu tava encaminhando para isso, mas eu era um jogador que mantinha regularidade e nunca se destacava. Aí, a partir do momento que foi a Copa do Brasil, que chamou essa atenção toda, que aí a torcida começou a achar que é aquilo que tu fala, que eu nem sabia nessa situação que hoje eu tô sabendo, de relação de achar, já que tava perdendo ali o Luiz Antônio, de saber a importância. Talvez, se eu soubesse a importância toda que eu tinha para a torcida, talvez eu teria feito muito mais coisas e não tinha nem cogitado em pensar e escutar uma pessoa que falou e tentou fazer isso, coisa que no final o maior beneficiário ia ser ele na parte financeira. Sim. E não ia ser eu. E o maior prejudicado foi eu. De qualquer forma, ele vive dele hoje, ele tinha outros jogadores, ele tinha a vida dele e seguiu. E se eu não tivesse o talento, eu estaria hoje aí trabalhando trabalho normal. Não, como eu falo, sempre deixando claro para não desmerecer, porque as pessoas sempre têm o duplo sentido, inverte a situação. Mas era o que ia acontecer. Não, e legal, né? Porque assim, a gente sempre pegava, na época, inclusive quem falava muito era até o próprio empresário, então geralmente era ou respondendo uma versão do Flamengo, então soava muito como se fosse sempre uma... E nunca o Luiz Antônio falava. Como se fosse tipo assim, tem um lado aqui tá atacando, seria demais, mas um lado defendendo seu ponto, outro lado defendendo outro ponto, então a gente ficava, né, até recentemente você chegou a falar... Até nisso, acabei errando de não ter falado. Porque aí fica imparcial e é normal a torcida ficar brava, porque é normal a torcida ver naquele momento que o Flamengo está se reconstruindo, conseguindo melhorar, sabendo com todas as dificuldades, conseguiu uma coisa. Aí achar que um menino jovem quer ali entrar na justiça e ficar milionário em cima do Flamengo. Onde que não... isso que acabou passando, né? É aquilo, é a imprensa que passa da forma que é, e nós somos influência. E, mal ou bem, nem todos os torcedores pensam da forma racional, pensam com emoção. Sim, então, o que acontece? Por isso que eu falo, sempre tudo depende da forma que foi falada, porque a imprensa influencia. Sim. A gente deu exemplo exatamente agora há pouco tempo, que a gente viu a entrevista que o Gabigol deu pro Eric Farias. Sim. Até então, ele realmente diz que nada aconteceu de tudo aquilo ali, foi influenciado por uma coisa que falou. Porque não tá lá dentro. Não tá vivendo ali, é muito complicado. Mas até tu explicar, já era, já passa o tempo. E até vai, se o Flamengo... Se é aquilo que eu falo, o Gabigol ganhou tudo, fez tudo pelo Flamengo, tem uma história, um monte de coisa. Mas será que fosse outro, quando o Flamengo não tivesse ganhado tudo isso, será que essa repercussão que ele teve com o Eric Farias seria dessa forma? A torcida não estaria talvez pressionando ele, brigando com ele? É tudo ter os dois lados, por isso que eu falo, é sempre escutar, eu acho que os dois lados. E eu acho que é por isso que também que acabou eu tendo me prejudicado muito mais por eu não ter me posicionado. Mas é legal assim, te ouvir a primeira vez falando de forma muito detalhada, explicando a situação pra gente. E lógico, na época, porque depois a gente acabou te perdendo por conta dessa situação. Depois a gente perdeu o Hernani, né? Que acabou se machucando e o time... E foi uma sequência de coisas. Sequência muito ruim, mas até falando assim do atleta Luiz Antônio, né? Assim, legal de ver que você tem uma cabeça hoje diferente, né? Passando um conselho. Se eu tivesse essa cabeça antes, muitos erros que tinham acontecido não tinha acontecido. Mas é normal, amadurecimento. Às vezes a gente não vai pelo lado certo que a mãe sempre fala. Tô te dando a pedra, você vai por esse caminho. Aí o filho acaba errando, aprende na dor, né? E eu, de certa forma, aprendi na dor no que eu mais amo, que eu mais gosto, que é o futebol. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Pod Fla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!